Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a nova série Cursed, que é uma nova produção da Netflix que traz uma releitura sobre a lenda arturiana, sob a perspectiva de uma personagem feminina e com uma trama e linguagem mais jovial e fantasiosa. De fato, o público jovem é o alvo principal dessa série e eu posso dizer que essa série ela é uma espécie de prequel, porque traz uma história anterior à história tradicional que a gente conhece sobre o rei Arthur. Dessa vez a gente vai acompanhar a trajetória da Nimue, conhecida como Bruxa do Sangue de Lobo, né? A gente vai descobrir a razão dela se tornar um ser tão poderoso e também se tornar um símbolo da resistência férica, que é um povo que é perseguido e morto pela igreja por serem considerados demônios. A grande pergunta que a gente faz quando estreia uma nova série é: vale a pena assistir? Eu posso dizer que Cursed vale a pena assistir, mas tem que levar em consideração alguns pontos, algumas derrapadas da série e o fato da série ser voltada com um público mais jovem. Além disso, também tem que ser levado em conta que é uma história, né, desse universo arturiano, mas não é uma história em si sobre o rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É uma outra história de uma personagem que faz parte dessa lenda desse universo arturiano. Então agora eu vou dizer o que eu achei da série, os pontos positivos, negativos. Então se você quer saber mais sobre Cursed, continue assistindo ao vídeo. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo ou não. E se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades sempre que eu postar, beleza? Como muitas produções da Netflix, Cursed tem 10 episódios com 1 hora de duração e talvez a maratona torne-se um pouco cansativa para vocês. Claro, é uma fórmula já batida da Netflix, a maioria das séries tem, né, episódios de 10 a 12 episódios com 1 hora de duração ou um pouco menos. Então se você já tá acostumado, vai ser super fácil você assistir Cursed, mas aqui dependendo também da temática da série, a maratona pode se tornar um pouco exaustiva e eu achei isso um pouco com relação a Cursed. Antes de falar sobre a narrativa e os personagens, eu quero ressaltar que Cursed entrega uma produção muito bonita de encher os olhos com cenários e paisagens bem reluzentes. O retrato dos bosques onde o povo férico mora, vive, me fez lembrar até um pouco dos aspectos do País das Maravilhas da história de Alice. Além disso, a série ela entrega uma fotografia bonita, com cores bem fortes, com uma saturação mais alta. Eu particularmente gostei, achei bonito. Pode ser que alguns gostem, outros preferem, sei lá, um tom mais sombrio. Mas eu particularmente gostei bastante dessas cores fortes usadas na série. Além disso, o CGI e os efeitos são satisfatórios, só que tem alguma cena ou outra em que os efeitos não estão muito legais e isso tá bem nítido na série. E por fim, um ponto positivo para o conjunto da obra é que a série usa as ilustrações do Frank Miller, que é um dos criadores de Cursed, tanto na abertura como nas transições entre uma cena e outra, e eu achei isso bem legal e bem interessante. Criada pelo Tom Wheeler e pelo Frank Miller, os 3 primeiros episódios de Cursed estabelecem e estrutura os personagens que a gente vai conhecer e também nos entrega a missão que vai ser desenvolvida ao longo da temporada. Aqui a gente toma conhecimento, conhece o povo férico, a razão deles viverem escondidos, né, por conta da perseguição dos paladinos vermelhos, e entre o povo férico a gente conhece a nossa protagonista Nimue, conhecida como Bruxa do Sangue de Lobo, e a razão dela ser mal vista pela comunidade, uma vez que ela foi amaldiçoada pelo Deus das Trevas. E junto com isso, ela também, né, acaba adquirindo um poder maior, né, junto com ela, e ela se torna a conjurada por ter sido escolhida pelos seres ocultos para ser essa conjurada da comunidade do clã. E logo no primeiro episódio a gente também conhece a razão dos paladinos vermelhos em perseguir esse povo férico por eles considerarem um mal, né, escondido na pele de um ser humano. E por fim, a série já logo nos apresenta o personagem Merlin, que o seu status atual de mago e conselheiro, um péssimo conselheiro do rei Uther. Na minha opinião, os 3 primeiros episódios alavancam a série com cenas de luta e perseguição bem instigantes e com um tom violento bom e dosado. O terror religioso que é aplicado pelos paladinos vermelhos causa um repúdio em quem tá assistindo, mas num sentido positivo. Você torce pro povo férico conseguir fugir, o que pouco acontece, e também torce pra Nimue ficar fora do alcance do olhar do inimigo.
O público ele fica impactado com esse ódio excruciante dos paladinos vermelhos, né, que matam, perseguem o povo férico em nome de Deus, em nome de um bem maior. Então eles acabam destruindo a natureza, as comidas, matam pessoas inocentes só por eles defenderem esse povo férico, que são considerados demônios. O primeiro ponto que pode ser considerado um problema aqui em Cursed é que a série ela apresenta muitos personagens, sendo que alguns a motivação a gente só vai conhecer lá no final da temporada, enquanto outros apresentam um arco desnecessário que não acrescenta em nada na história e fica aquém das nossas expectativas. E isso acaba tornando a trama bastante inchada. Então a gente tem muitos personagens que não fazem diferença aqui na trama, mas todos têm um objetivo em comum, que é colocar as mãos na Espada do Poder, também conhecida como Espada dos Primeiros Reis, que é feita com fogo férico, e inclusive é a mãe da Nimue que dá essa espada para ela como missão para entregar nas mãos do Merlin, que é o único que sabe manusear, tem conhecimento da espada e o poder que ela carrega. Outro ponto questionável aqui em Cursed é que a série dá uma estacionada nos episódios 4 ao 6. Então o objetivo aqui é dar uma pausa nas cenas de luta, de perseguição e investir no drama entre alguns personagens que vai servir de estopim lá pro final da série. Mas em parte o que acaba pesando um pouco na trama, pelo menos pra mim, é a construção de alguns personagens, o que não faz o público ser cativado por eles e também a gente não se importa com eles. Então, por exemplo, a gente tem o personagem Merlin, que é interpretado pelo Gustav Skarsgård. No geral, eu gostei do personagem, mas eu tive uma certa dificuldade em gostar dele no começo. Porque o Merlin, ele é um personagem, assim, super conhecido na lenda arturiana, então a gente acaba esperando ali uma certa sabedoria, uma postura diferente. Só que a série ela entrega uma versão completamente oposta a isso. Então a gente tem um Merlin jovem, mais rebelde, sem magia, um conselheiro péssimo de reis, especialmente para o rei Uther, e por conta dele estar sem a sua magia, ele acaba se afundando ali no álcool, no isolamento. O Merlin ele usa da barganha e da manipulação para conseguir o que quer, uma vez que ele não tem magia, e isso traz esses aspectos diferentes que, pelo menos pra mim, eu tive uma certa dificuldade em gostar dele. Mas depois eu me acostumo e acabo gostando dele na série. A gente imagina que o encontro da Nimue com Merlin vai acontecer no final da série, mas isso é concretizado no meio da temporada e acaba entregando uma grande revelação que vai influenciar nas ações que vão acontecer daqui pra frente, especialmente na relação da Nimue com a Espada do Poder. Só que, de novo, mesmo com esse encontro que a gente fica esperando, com essa revelação que é até significante, a gente continua, assim, não se empolga em assistir a série e fica, de novo, com aquela sensação de vazio. O penúltimo episódio da série serve de gatilho para o embate final, que torna o último episódio o melhor da série, entregando cenas de lutas interessantes, reviravoltas instigantes e bons ganchos para uma possível segunda temporada. Então agora vamos falar sobre os personagens. Como eu disse anteriormente, um ponto que pode pesar muito aqui em Cursed é o excesso de personagens que a série nos apresenta e a construção de alguns deles que fica a desejar. A atriz Katherine Langford, ela mostra uma dedicação imensa para o papel da Nimue e isso é nítido na série. É uma personagem forte, densa, porque ela carrega o fardo, né, de ter sido amaldiçoada quando criança. Ela fica com aquela tristeza por ser rejeitada pela sua comunidade, ela fica ali na tristeza pela perda da sua mãe, de ver o seu povo férico ali ser dizimado pelos seus inimigos. Ela entra em desespero, né, com a perseguição desses inimigos e também ainda tem a responsabilidade de cuidar e de carregar a Espada do Poder, que é um objeto de desejo de todos. Como eu disse, a personagem Nimue, ela é bem densa e por mais esforço que a Katherine Langford tenha feito ali na série, ela não consegue alcançar a grandeza dessa personagem, o que faz perder o potencial. E uma coisa que me incomodou bastante na série foi a forma como a Nimue segurava a espada. É uma forma desastrosa. E assim, pode ser picuinha da minha parte, eu não ligo se vocês falarem isso, mas é que isso me incomodou bastante, porque a Nimue, ela tem o próprio poder dela e a espada faz a Nimue ficar mais forte, controla a Nimue. Então eles podiam ter melhorado um pouco a postura da atriz ao segurar a espada nas cenas de luta. Entendem o que eu quero dizer? Porque faz sentido, tipo, se a Nimue tem força ali, uma força maior com a espada, dava pra ela fazer umas cenas de luta melhores ali. Então aquela postura pra mim foi bem horrorosa.
Outro ponto interessante em Cursed é que a série mostra a relação de poder que a espada tem na protagonista. Além de deixá-la mais forte, a espada ela desperta um lado sombrio das pessoas e com o anime não foi diferente. E essa explicação vem ali do passado do Merlin, que eu vou dizer mais pra frente no vídeo, na parte de spoilers. Só que, de novo, faltou energia, faltou entusiasmo, uma entrega maior na atuação da atriz. Então eu queria ter visto um anime ali mais transformada, ter visto ali o lado sombrio dela desperto e infelizmente isso ficou bem fraco. Então quando a Nimue vai para a cidade pela primeira vez, ela conhece o Arthur, que agora ele é um jovem rebelde. No começo ele faz parte de um grupo de mercenários ali que faz o trabalho sujo. Então assim, o Arthur ele é uma boa pessoa, tem um coração bom e está disposto a recuperar a honra da sua família que foi perdida após a morte do pai. É um personagem que tem falhas, comete erros com a Nimue, mas ele consegue se redimir. Então é interessante ver essa transformação, né? Ver esse início de transformação do personagem que mais pra frente vai se tornar o Rei Arthur. A relação do Arthur com a Nimue é legal, a amizade deles é legal, só que essa amizade acaba crescendo e sinceramente não te empolga, não faz você shippar. Em nenhum momento eu shippei os dois e acaba ficando sem graça. E a série ela força uma relação muito chatinha de donzela precisa ser salva pelo seu príncipe e isso acaba tornando alguns momentos chatos e sem graça. Junto com o Arthur a gente conhece a irmã dele, que é a Igraine, que na verdade é a Morgana, é uma personagem fundamental ali, então a gente vai conhecer a história de origem dessa figura super importante na lenda arturiana. E junto com a Morgana a gente conhece a Abadia, que é o local ali das freiras que esperam ali os paladinos vermelhos, que eles ficam ali para bolar estratégias, novos planos, se recuperar de alguma perseguição, de alguma batalha. E junto com eles a gente conhece a irmã Ares, que vai se tornar a arqui-inimiga da Nimue e vai causar bastante, inclusive vai causar um ranço enorme em vocês, porque o personagemzinho insuportável. Pra mim, um ponto forte aqui dos personagens também são os paladinos vermelhos, porque eles dão um gás na série com as cenas de luta, de perseguição, faz você ficar ali na agonia de ver eles pegando o povo férico, dá muita dó, e também a gente fica ali naquela expectativa, será que eles vão conseguir capturar a Nimue ou não? E, inclusive, os paladinos vermelhos entregam bons antagonistas, como o Padre Carden, que é o líder dos paladinos, que não faz absolutamente nada, só espalha o ódio, manda os outros fazerem o trabalho sujo. E o Monge Choroso, que é o capanga ali dos paladinos e que inclusive a gente passa a temporada inteira sem saber nada sobre ele, mas no último episódio a gente descobre o verdadeiro nome dele e quem ele realmente é. A Pin e o Esquilo são os melhores amigos da Nimue e por mais que sejam personagens coadjuvantes, eles conseguem conquistar um espaço na série e cativar o público com espontaneidade e com um lado mais cômico. Em compensação, a gente tem outros personagens que só estão ali para causar alvoroço e fazer volume nos exércitos que são contra ou a favor da Nimue. Um personagem que pra mim é extremamente desnecessário aqui na série é o Rei Uther, que é um rei infantiloide, que não reina em nada, não manda em nada. Assim, você fica a série inteira perguntando assim qual que é o verdadeiro papel desse rei, mas ele não faz absolutamente nada. A série tenta relevar o arco dele ali, dando uma subtrama ali instigante, mas que sinceramente no fim das contas não faz diferença nenhuma e poderia não existir. Nessa saga de reis a gente tem o rei Hugin, que é o rei dos leprosos, seu único papel ali é ser o guardião do fogo férico, só que o Merlin ele consegue manipular esse rei. E também a gente conhece o rei do gelo, que chega ali na cidade para tomar o trono do rei Uther. E a Lança Vermelha, que é a líder dos piratas. E que, no final das contas, pra mim, os piratas são mais importantes que esses reis, né? Porque eles têm um papelzinho ali legal no meio da temporada e no final. E agora, essa parte do vídeo vai ser com spoilers. Eu quero falar só alguns pontinhos da série, assim, uns pontos cruciais. Então, se você ainda não assistiu a série, tá no meio da temporada, fecha o vídeo, vai lá, termina de assistir a série, volta aqui pra gente comentar essas partes com spoilers, beleza? Foi dado o aviso. Então aqui o primeiro ponto aqui eu achei bem interessante, que a série mostra como a Nimue foi amaldiçoada
Então no começo a gente conhece a Nimue versão criança, que ela é atraída pelo Deus das Trevas, que aparece pra ela no formato de um urso gigante. Pode ser até bobo, mas esse urso deu medo, gente. E sinceramente eu achei que ele fosse matar a menininha ali, mas ela consegue escapar. E aí a comunidade toda fica sabendo que ela tá amaldiçoada e não tem como reverter essa situação. Tanto que o pai acaba indo embora, né, por conta disso, e a mãe cuida da filha, sabendo que ela tá amaldiçoada e que isso não vai mudar. No encontro do Merlin com a Nimue, a gente tem uma grande revelação que vai influenciar nas ações até o final da série. Então aqui a gente descobre que o Merlin é o verdadeiro pai da Nimue. Então quando joga essa informação até te impacta, mas depois você fica, como eu disse, você fica com aquela sensação de vazio. Mas é até interessante, porque nesse momento, né, o Merlin conta a história, né, faz a Nimue viajar nas lembranças dele para mostrar como o Merlin conheceu a mãe da Nimue, né? A gente descobre a origem da espada, que a espada estava dentro do Merlin. Então a gente vê a mãe da Nimue retirando a espada, descobrindo o quão essa espada é poderosa e também pode despertar o lado sombrio. Então a Nimue, quando ela viaja mais um pouco nas lembranças do Merlin, descobre que o Merlin era um monstro, tipo, ele matava as pessoas, ele já estava transformado com a espada. Então a gente entende por que o Merlin não quer mais a espada, ele quer o objetivo dele agora é destruir a espada, porque ele não quer voltar a ser o que ele era antes. Então essa parte eu gostei. Eu achei interessante a gente descobrir esse lado sombrio. Mas quando a gente vê o lado sombrio com a Nimue, não é tão legal, entendeu? Porque faltou uma atuação melhor, faltou uma energia maior, assim como a gente vê com o Merlin. Entende o que eu quero dizer? Com relação ao Rei Uther, eu tenho que ser sincera, gente. Ele não faz grande diferença aqui na série. O Merlin ainda dá um gás assim pro arco dele. Inclusive, a série injeta uma subtrama ali pro Rei Uther, porque ele é um rei falso. A mãe dele, tipo, adotou ele, porque o verdadeiro filho acabou morrendo depois do parto. Então, para ninguém descobrir, ela adota esse filho de uma estranha, né? E mata todo mundo para ninguém saber a verdade, mas a parteira é salva, tipo, ela consegue fugir para não ser morta. Só que agora ela volta porque o Merlin traz ela de volta para revelar toda a verdade. E é por isso que o Rei do Gelo acaba surgindo para tomar o trono, porque ele é da família, ele é primo, então aí ele descobre que esse Rei Uther é falso e agora ele quer o trono para ele. Então assim, até a gente descobrir isso, fica sem graça. E quando a gente descobre, também não faz diferença nenhuma. É só uma pontinha ali para causar um alvoroço, trazer mais personagens para o embate final. Como eu disse, o último episódio é o melhor da série porque traz várias revelações e uma delas é sobre o monge choroso. A gente descobre que ele é férico e o Padre Carden sabia disso e ele fez uma lavagem cerebral para poder usar o monge choroso, porque ele tem a habilidade de poder sentir o cheiro dos féricos e conseguir capturar eles. E também a gente descobre que o monge choroso é o Lancelot, que na história, na lenda arturiana, ele é um dos cavaleiros da Távola Redonda, então a série faz uma referência. Eu não sei se mais pra frente ele vai se tornar o cavaleiro da Távola Redonda, mas fica essa referência. E o Esquilo, ele é salvo pelo monge choroso no último episódio, eu achei isso bem legal, né? Tipo, o monge choroso, ele faz uma série de atrocidades na série, então assim, o fato dele salvar o Esquilo, ele não fez mais que a obrigação dele. Ele se redime um pouco, mas não apaga toda a ruindade que ele comete na série. E o Esquilo é o Percival, que também faz referência a um dos cavaleiros da Távola Redonda. E de novo, eu não sei se eles vão mesmo se tornar os cavaleiros, mas fica essa referência, esse pontinho aí pra gente criar teorias. No começo da temporada, a gente tem uma primeira cena da Nimue ali afundando no lago, né, e com uma flecha, né, que ela foi flechada. Então, no último episódio, a gente vê a Nimue ali combatendo os paladinos e ela mata o Padre Carden. Então, ela consegue fugir com a espada, com a Morgana e com o Merlin. Então, eles estão naquela fuga quando ela se depara com quem? Com a freira Iris, que a freira Iris consegue alcançar ela e é a freira que dá a flechada na Nimue, que a gente vê lá no comecinho do primeiro episódio. Então a gente entende todo esse acontecimento. Então quando a Nimue cai, o Merlin tenta salvá-la, mas não consegue. Então o que acontece? Pra a Iris não acertar a Morgana, ele vai lá e
pega a espada e no momento em que ele coloca a mão na espada, toda a magia dele volta. Então é uma cena super bonita dele recuperando o poder. Então a gente só vê isso. Aí a Iris consegue fugir e ele consegue fugir com a Morgana e ir embora, não sei pra onde. E a gente vê o que acontece com a Iris, que ela queria muito se juntar aos paladinos, e então ela foi atrás da Nimue, matou a Nimue. Pra mim a Nimue não tá morta. E aí ela consegue fazer parte da Trindade, que tá acima ali com a igreja, e ela se torna um dos representantes dessa Trindade. Ou seja, se ela era ruim, ela vai ficar pior ainda, gente. Aguardem se tiver segunda temporada. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre a série Cursed. Eu apontei aqui os pontos positivos e negativos sobre a série, o que eu gostei ou não. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu quero saber também o que vocês acharam da série. Não briguem comigo com relação à minha opinião. Tudo bem se você amou a série, tudo bem também se você não gostou. É normal, gente, acontece, beleza? Mas vamos conversar aqui que eu também quero saber o que vocês acharam de Cursed. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e, é claro, se inscreva aqui no canal para as próximas novidades. Um beijão e até a próxima!